Saudamos a todos e que a graça do nosso Senhor repouse sobre a sua igreja reunida, sobre a face da terra neste dia. Expressamos muito bem-vindo aos nossos visitantes e que possam se sentir bem e confortáveis no nosso meio. Desejamos que todos possam sentir-se edificados e fortalecidos durante esta manhã, através de louvores, orações e mensagens proferidas. Lembramos a todos que no horário vespertino temos a partir das 19 horas nosso encontro que, em virtude da enfermidade do pastor, será suprido com devocional e oração. Cantemos o hino número 186. Nós vamos ter uma oração de louvor ao nosso Deus. Nosso Santo Deus, nós te agradecemos, Senhor, porque nós podemos ter esta grande oportunidade para estarmos reunidos e louvar o teu santo nome. Muito obrigado, Senhor, porque nos tens chamado para isto. Tu tens chamado a igreja a se reunir e, reunidos, Senhor, seguir as tuas instruções, as tuas orientações, e nós louvamos teu santo nome para isto. Esteja tu conosco nesta manhã, e esteja também com todos aqueles que não tiveram a oportunidade, Senhor, de conhecerem a Ti, que não tiveram a oportunidade, Senhor, de conhecer as Tuas santas maravilhas e que não tiveram a oportunidade, Senhor, de receberem ainda a Tua bênção. Faça, Senhor, com que a nossa alegria, Senhor, possa alcançar a todos aqueles que ainda estão em trevas. Conduza-nos, Senhor, para que nossa alegria, nosso louvor seja perfeito, Senhor, seja agradável na Tua santa presença e que nós possamos continuar a louvar, a conhecer, a estudar a Tua santa palavra. Guia-nos, Senhor Jesus, nessa grande alegria, fortaleça-nos assim a cada dia, a cada momento, não apenas nos momentos que estamos aqui, mas especialmente quando estamos
em contato com todos aqueles que nos rodeiam. Que, Senhor, teu santo nome seja louvado, seja engrandecido. Em teu nome, Senhor Jesus. Amém, Senhor. Vamos fazer a leitura bíblica no trecho do profeta Isaías, no capítulo 1, do versículo 15 até o versículo 20. No painel diz até 18, mas nós vamos emendar mais 2 versículos, que são muito profundos também, e que o estudo nesta manhã vai refletir sobre isto também. Leitura do profeta Isaías, do capítulo 1, do versículo 15 até 20. Pelo que quando estendeis as mãos, esconde de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço. Porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas, se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Então, muitas vezes, nós precisamos olhar na nossa vida, olhar se Deus não está virando as costas para nós, porque não ouve mais as nossas orações. Porque não tem sentido orar e viver a nossa vida afastado daquilo que nosso Senhor nos instrui. Assim, Ele está dizendo: lavai-vos e purificai-vos diante dos meus olhos, e cessai de fazer o mal. E daí ele diz no final: se quiserdes e me ouvirdes, vem já com uma promessa: comereis o melhor desta terra. E às vezes não é assim a comida física, mas também todo o nosso relacionamento, como é que nós vivemos, né? Tá? Não só comer aquilo que é fisicamente comemos, mas aquilo que nós temos que conviver com todos aqueles que estão ao nosso lado. E daí o nosso Senhor diz: comereis o melhor da terra, vocês vão receber o melhor da terra. E continua: mas se recusardes, e muitas vezes, e quantas vezes nós não recusamos, ou somos rebeldes, aí ele está dizendo: sereis devorados à espada. Às vezes não a espada física, mas a espada que nos rodeia. E ainda diz: porque a boca do Senhor o disse. Porque Deus está dizendo. Então, baseado nessas palavras, nós vamos cantar o hino número 151 e logo depois nós vamos ter nossa oração de contrição. O hino número 151.
nosso Senhor arrependidos e contritos, nós queremos também chegar neste momento a Ti, para dizer, Senhor, que nós somos inteiramente entregues a Ti e somos inteiramente dependentes de Ti, porque da nossa parte não sai nada de bem, só somos perversos, só somos revoltados, somente procuramos, Senhor, o nosso próprio caminho afastado de Ti. Queres Tu, Senhor, voltar os Teus olhos para nós, voltar, Senhor, e deixar de observar nossas iniquidades, saber, Senhor, que nossas maldades foram lavadas no sangue de Cristo e por isso arrependidos de nossas atitudes, de nossas maldades, queremos chegar a Ti e dizer, Senhor, que Tu não observes a nossa maneira de vida, a nossa maneira de ser, nossa maneira de conduzir todas as coisas. Faça, Senhor, com que possamos voltar nossos olhos a Ti, voltar nossos olhos à Tua Santa Palavra, voltar, Senhor, para aquilo que vem de Ti. Conduza-nos nesta manhã, fortaleça-nos, Senhor, para que as Tuas instruções, a Tua Palavra ensinada, proferida, possa trazer nossas mentes, nossas atitudes para junto a Ti. Queres Tu fortalecer-nos, Senhor. Queres Tu derramar o Teu Espírito sobre nós, como nós vamos ver no domingo que vem, quando Tu tens derramado o Teu Espírito sobre todos aqueles que invocam o Teu santo nome, que arrependidos, Senhor, querem chegar a Ti. Fortaleça-nos assim pela Tua santa mão, fortaleça também a Zuleide, que estará trazendo a Tua santa mensagem para adultos e para crianças, para que a nossa mente seja fortalecida, seja esclarecida e que o Teu santo nome seja louvado. Em Teu nome, Senhor Jesus. Amém, Senhor. Vamos ainda cantar o hino 395. O hino de número 395. Senhor, sou teu, tua voz ouvi, a chamar-me com amor. Mas ele vai ser meu desejo, ó meu Salvador.
Nós vamos ouvir os ensinos que o nosso Senhor deixou para nós. A Zuleide vai fazer um ensino que deve atender tanto os adultos como as crianças. Então, depende que tanto os adultos como as crianças sejam quietinhos nesta manhã para ouvir aquilo que a Zuleide vai trazer. Bom dia a todos. Eu acho que as crianças hoje vão poder ficar junto com a mamãe e o papai, né? Se bem que eu andei esquecendo algumas coisas. Então eu vou pedir bem rapidinho para vocês virem aqui as crianças. Vocês vão ter que me ajudar para começar a história. Eu andei esquecendo. Vocês sabem que depois da Covid tem uma coisa bem interessante que acontece. A memória da gente não funciona tão bem mais, tá? Depois, se quiser ficar depois aí, pode ficar. Mas eu quero fazer uma perguntinha para vocês. Aí quando o povo, quando o povo estava lá, escravo, né, lá no Egito, Deus escolheu um homem para ajudá-lo a tirar aquele povo da escravidão. Vocês podem me dizer como é que é o nome daquele homem? Quando ele era bebê, ele foi colocado num cesto. Moisés, muito bem. Aí Moisés então foi conduzir esse povo para a terra prometida, terra de Canaã. Promessa que Deus tinha feito ao povo. Muito bem. Moisés estava ficando muito velhinho já, e ele precisava de alguém que continuasse agora levar o povo para a terra de Canaã. Porque aquela terra também estava assim, com um povo meio esquisito, meio estranho. E aí precisava de alguém muito valente, muito guerreiro, para ir tomando aquelas cidades. Quem foi? Josué, muito bem. Então Josué foi o líder, levando agora o povo para tomar então as cidades. Muito bem. E aí agora, ainda bem que vocês me ajudaram, porque eu tinha esquecido dessa parte. É muito nome, né? Então, a nossa lição, nós vamos continuar. Eu vou continuar do jeito que a gente estava na nossa classe. Então, os adultos agora, é como se vocês estivessem lá na classe comigo, tá certo? Talvez alguns gostariam de subir, agora vão estar aqui comigo aqui então. Mas também nós temos um versículo que a gente aprendeu, e aquele que a gente já estava em andamento. Invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei e tu me glorificarás. Muito bem, nós estávamos estudando já um pouco esse versículo aqui. Quando que nós devemos invocar o Senhor? Não é? Invocar é orar, é pedir ajuda dele. Então, nós vamos pedir no momento em que nós estamos no dia de angústia, nos dias de problemas, com tantas coisas, dificuldades, as tristezas, e nós então vamos invocar, nós vamos pedir, nós vamos clamar ao Senhor. Quando foi lido o texto de Isaías, estava falando alguma coisa sobre isso também, se vocês prestaram atenção. Mas depois ele continua. Deus disse: eu te livrarei daquela situação. Sabe, mas às vezes a gente ainda permanece tendo os problemas, mas lembre de uma coisa, mesmo nas nossas dificuldades, mesmo nos nossos problemas, quando Deus te livrarei, às vezes não é que as coisas resolvem imediatamente, mas Ele está junto para resolver. É uma grande coisa, a diferença é imensa quando nós sabemos de alguém que está conosco. E depois ele diz: tu me glorificarás. No domingo passado, quem estava aqui, deu para ver exatamente esse versículo em ação. Quanto tempo foi invocado, quanto tempo foi um tempo de angústia para a família do Kennedy, né? Com a Júlia que ia fazer a cirurgia, e toda hora que marcava a cirurgia, essa menina ficava doente. E foi, acho que mais de meio ano. E a igreja toda orando. Mas Deus tinha já prometido que ia livrar. Mas o tempo do Senhor não é o nosso. E tu me glorificarás. E quando tudo aconteceu, o Senhor livrou, a cirurgia aconteceu,
E no domingo passado, o Kennedy veio aqui para fazer o quê? Glorificar a Deus. Isso que quer dizer agradecer a Deus. Então essa é a palavra do Senhor. Josué tinha prevenido o povo. Antes, quando ele morreu, ele fez assim para o povo: vocês precisam achegar-se a Deus e afastar-se das coisas erradas, porque eles estavam realmente enfrentando problemas bem sérios. Enquanto Josué estava ali conduzindo o povo, eles estavam andando no caminho, obedecendo, porque Josué sempre estava com os olhos em cima. Olha, quando alguém se desviava um pouquinho, volta para cá, você está no caminho errado. Ele era o líder. Mas quando o líder morreu, aí eles começaram a achar que eles podiam administrar as coisas do jeito deles. Porque quando ele estava vivo, nós vimos que ele fez: vocês têm que andar no caminho do Senhor. E o que o povo falou? Ao Senhor nosso Deus, pode todo mundo ler: ao Senhor nosso Deus serviremos e obedeceremos a sua voz. Então o que eles fizeram? Uma promessa. E vocês também já sabem o que eles fizeram com essa promessa? Depois que Josué morreu, o que eles fizeram? Quebraram as promessas, não seguiram mais. E aí vem o problema. Hoje nós vamos saber um pouco mais sobre esses israelitas, que eram um povo especial. Por que eles eram especiais? Porque eles conheciam as coisas especiais a respeito de Deus. Por isso eles eram especiais. Sabiam algo que os povos que moravam ao redor, nas outras cidades, não sabiam, não conheciam. Esse povo de Israel era especial para isso. E eles tinham uma tarefa especial também, de levar a palavra de Deus para aqueles que não conheciam ainda. Essa era a tarefa especial também. E os outros povos que moravam ali, nós sabemos de tantos povos, são tantos nomes que nós encontramos aqui na palavra de Deus, mas a gente resume todos esses nomes, como diz aqui. Ele diz assim, que era para lutar. Portanto, Israel viveu entre um povo que eram chamados de cananeus. Muito bem, cananeus, ótimo. Quem que eram? Daí tem vários nomes. Ao invés de dizer amoreus, heteus, ferezeus, heveus, jebuseus, a gente diz o povo cananeu. Quem era esse povo cananeu? Esse era o povo que era bem perigoso para o povo de Israel. Era um povo idólatra. Eles mesmos faziam os seus deuses, esculpiam os seus deuses, de diversas formas, diversas maneiras, de madeira, de ferro, de ouro. Eles mesmos faziam aqueles deuses e eles pediam ajuda para esses deuses. E era Deus para todo tipo de problema, para todo tipo de coisa. O Deus tal, o Deus tal. E eles ali se inclinavam, e eles ali oravam do jeito deles, ofereciam as oferendas também, levavam até esses deuses. E foi aí que Josué tinha dito, tinha ensinado o povo: se afaste desse povo, não faça amizade com esse povo. E aí então foi avisado, falavam, tudo mais. Porque aqueles ídolos que eles faziam, eles podiam até berrar, gritar na frente daquelas estátuas, mas a Bíblia diz que eles tinham olhos, mas não viam. Vocês podem me ajudar. Eles tinham nariz, mas não cheiravam. Eles tinham boca, mas não falavam. Então adianta você ficar pedindo ajuda para uma coisa morta? E era isso que Deus tinha, essa tarefa para o povo de Israel. Eles estão lá, mas vocês precisam testemunhar, falar do amor. Mas este povo quebrou a promessa. Quebrou a promessa. Fizesse algo especial. Suas testemunhas
falar do amor de Deus. E ser testemunha de Deus, você tem que ter uma vida com Deus. Porque não adianta você querer falar, ensinar uma pessoa sobre Deus, sobre como andar no caminho de Deus, se você não anda. Porque as pessoas vão dizer, mas quem é você para me falar isso? Quem é você para me aconselhar nisso? Você não se enxerga? Não vê os teus erros? Não vê os teus pecados? E está querendo me ensinar? Por isso ser testemunha do Senhor não é fácil. Não é fácil. Em qualquer lugar por onde nós andamos, as pessoas estão nos observando. Quero ver se aquela pessoa, assim como ela é na igreja, ela é lá. Quero ver como é que você é aqui na igreja, como é que você é lá na escola, na hora do futebol. Você diz uns palavrões, você xinga, você grita. Quero ver. Isso é testemunhar. Mas os israelitas tinham tudo para ser um povo feliz. Tudo. Deus prometeu coisas boas para eles se andassem no caminho. Mas eles agora estavam chorando, estavam apavorados. Por que eles estavam chorando? Por que é que eles estavam apavorados agora? Alguns oravam, nem todos eram perdidos ali. Porque eles andaram se desviando do caminho do Senhor. E acreditem, essa outra geração, né, já era lá os jovenzinhos, eles começaram a se misturar com o povo cananeu. Os rapazes começaram a ter os casamentos com pessoas que não amavam a Deus. E a Bíblia fala muito claro sobre isso. Um dia, quando vocês forem adultos e já vão estar na idade de se casar, cuidado com quem você vai casar. Não pode ser uma pessoa incrédula, uma pessoa que não ame a Deus, porque Deus disse que não é para fazer isso. Não é. E Deus orientou, mas eles, começaram a se misturar com tudo isso. E agora estavam apavorados. Como se diz assim, fizeram a nheca e agora estão chorando. Quantas vezes você também faz as tuas? Aí você vem chorando, papai, mamãe, e ele diz, eu falei, eu não disse. Tem gente dando risada aqui, parece que acho que já passou por isso, né? Chora daí, e vai lá, apavorados. Por quê? Os filhos de Israel estavam com medo de quem? Eles estavam com medo de um general perverso, um general muito mau. Esse nome vocês não vão lembrar, porque eu comecei a contar a história. O nome desse general era Cícera. Aí eu desculpo, porque nós só começamos ali, né? General Cícera, ele era comandante do exército cananeu. O general era um homem cruel, e ele tinha um poderoso exército. Lembra alguma coisa? Exército com muitos carros, carruagens que eles iam. Ele tinha 900 carros de ferro para enfrentar a guerra. Quantos carros de ferro tinha o povo de Israel? Nenhum. Olha só, o problemão. Eles tinham um exército fabuloso, mas o povo de Israel não tinha. Por isso eles estavam apavorados. E este homem forte, ele ajudava um rei, que era o rei da época, o rei Jabim, o rei cananeu. E começaram a judiar do povo de Israel. Começaram a judiar. Nós vamos vendo a história lá para frente, quando nós chegamos num outro homem que é escolhido por Deus. Eles tinham as suas plantações, eles tinham as suas lavouras, que eles plantavam, o povo de Israel. Quando a lavoura estava pronta para ser colhida, sabe quem é que vinha lá numa boa e tirava as coisas? Os cananeus. Esse povo era perverso.
eles tiravam tudo. Então o povo era oprimido, o povo era judiado mesmo. Todo esse tempo, os israelitas trabalhavam duro, ganhando seu sustento, mas estavam muito assustados e quase sem coragem de sair de casa, com muito medo desse exército aqui. Os cananeus sempre roubavam eles nas estradas também. Então eles ficavam fechadinhos lá. Tão mal dominava esse povo. Mas por que tudo isso estava acontecendo com o povo de Israel? Por que tudo isso? Você sabe? Por que esse povo de Deus estava sofrendo tudo isso? Estavam sendo oprimidos, judiados, perseguidos. Porque eles quebraram a promessa? Porque eles quebraram a promessa. Muito bem. Quando nós quebramos as promessas de Deus, nós vamos ter também assim, esse tipo de coisa. Vamos ser oprimidos, vamos ser perseguidos, e etc, etc. Essas coisas podem acontecer. Os israelitas adoravam agora também o Deus falso, Deus de Baal, os Baalins, ídolos que eram feitos por eles. E os cananeus adoravam esses ídolos, mas Deus tinha dado uma ordem para os israelitas de destruir os ídolos. Destruir os ídolos. Olha, crianças, os adultos, nós não temos esses ídolos, assim, uma estátua, uma imagem, mas às vezes nós temos os nossos outros ídolos, aquilo que a gente dá prioridade, não abre mão de jeito nenhum. Ah, mas não abre mão. A gente, durante a semana, a escola, será que, se de repente você disser assim, pai, hoje eu não vou para a escola, pode ser? O que o pai vai dizer? Não? Vai para a escola. E você diz, você vai 2 dias, mas, 1 dia, 2 dias eu posso ficar em casa? Não, vai para a escola. E você não falta à escola. Você deixa de comer todo dia? Não, você come todo dia. Toda hora você faz as coisas. Mas quando chega na parte das coisas de Deus, não entra na nossa agenda muito essas coisinhas. Às vezes no domingo eu vou, às vezes eu não vou, porque tem outras coisas que eu estou colocando em primeiro lugar na minha vida. Quem são os nossos ídolos? Débora quer falar. Depois ela fala comigo, né? Então, quem são? E aí, então, clamaram, pediram ao Senhor. Queria que os filhos voltassem. Os filhos de Israel prometeram obedecer ao Senhor. Eles tinham feito aquelas promessas lá. Os filhos de Israel não cumpriram, quebraram a promessa. Como os cananeus iam aprender sobre Deus? Se o povo de Israel, que era responsável de ensinar, como que eles iam fazer isso? Se eles estavam misturados com eles? Como que você vai falar de Deus se você se mistura com as pessoas que não amam e não respeitam a Deus? Você não tem como ser exemplo. Sabe, crianças, uma vez eu estava numa igreja e tinha um grupo de crianças, muitas crianças. Um bairrozinho, e aquela classe enchia. Os meninos do bairro tinham vários amiguinhos e começaram a trazer para a igreja, começaram a ouvir as histórias bíblicas. Depois eu notei que um tempo esses meninos que moravam naquele bairro, que eram os visitantes, não estavam vindo mais. E quando eu saí na rua, eu falei, eles estavam passando por ali, bem quando terminou o horário da escola dominical, por que vocês não estão mais vindo para a igreja? Por que vocês não estão mais vindo para a escola dominical? Aí um deles, um meninão grande, falou assim, não faz muita diferença. Os meninos que vêm todo domingo aqui fazem cada coisa aqui durante a semana com a gente, fazem os mesmos erros, não tem diferença nenhuma. Eu ir para a igreja ou eu não ir para a igreja. Eu fiquei com muita vergonha. Eles mesmos disseram, não vejo diferença nenhuma nos meninos que vão para a igreja do que o que nós fazemos aqui. Isso é perigoso.
Precisamos fazer a diferença. Mas Deus agora precisava castigar eles. Esse pecado deles, os filhos de Israel pecaram. Todos nós fazemos os nossos pecados. Nem pensa alguém diz, mas eu não faço nada. Não. Todos nós somos pecadores. Mas nós somos pecadores salvos por Deus. Porque Jesus Cristo veio e morreu no nosso lugar. Nos deu a salvação. Ele ressuscitou. Está no céu. Nós comemoramos essa semana aqui na igreja. Teve culto, sabia? Culto comemorando a subida do Senhor Jesus aos céus. Mas muita gente nem lembra dessas coisas, não está mais a fim de comemorar mais nada, não é? Não está. As promessas vão sendo quebradas. Toda hora as promessas estão sendo quebradas. E aí então, Deus precisou fazer alguma coisa com esse povo. Vocês vão sentir agora o porquê de vocês me deixarem, porque Deus, Ele cumpre as promessas. Se Ele falou todo o tempo, se vocês se desviarem do meu caminho, vocês vão ter problemas. E agora Deus diz, muito bem, vocês arrumaram a confusão. Então Deus estava permitindo que esse povo fosse ali sendo oprimidos. Vocês vão, do jeito que vocês querem ir, então vão fazendo as coisinhas de vocês. Ande longe de mim para você ver o que é bom. Veja só, Ele não quer, Deus na verdade Ele não quer que a gente se separe dEle. E quando nós nos separamos, Deus está todo o tempo na torcida, para a gente voltar a Ele. Olha como Deus é misericordioso. Ele sempre espera a volta do seu filho. Sempre para o arrependimento. E o Senhor queria que os filhos de Israel se voltassem. Mesmo que Ele estava castigando, mas no fundo Ele queria tanto que eles se arrependessem. Eu queria tanto que eles tivessem uma vida diferente. Eu queria tanto. Quando você faz algo errado, seu pai, a sua mãe precisam de castigar. Precisa às vezes bater em você, precisa pôr você de castigo. Mas não pense que eles não gostam de vocês. Eles amam demais. Por isso que eles corrigem. Porque o pai que não corrige os filhos, eles continuam fazendo a bagunça por aí, um dia vão ser adultos bagunceiros. Quando o pai corrige, porque ele ama, ele quer bem a vocês. Porque nenhum pai, quando corrige o filho, diz, fora daqui. Ele fica em oração. Tomara que ele se arrependa agora. Mas que seja um arrependimento de verdade. Volte. Mas sabe quantos anos levou para este povo entender o que eles estavam passando? Para eles se arrependerem? 20 anos. 20 anos eles ficaram ali sofrendo. Por quê? Porque não tinham invocado ao Senhor. E quando fala em invocar, quando fala em clamar ao Senhor ajuda, ao mesmo tempo que eu faço isso, eu estou confessando o meu pecado. Isso que é importante. Esse invocar não é assim invocar para me safar de uma vez. Não, tem que haver um arrependimento. Só com isso. Finalmente. 20 anos infelizes, que o general Cícero e seu forte exército estavam oprimindo cruelmente os israelitas. E finalmente, depois de 20 anos, 20 anos para eles se arrependerem e voltar a andar no caminho do Senhor? Tem gente que já faz 30, 40 anos que ainda não se arrependeu dos seus pecados, que conhece a palavra de Deus, que sumiram da casa do Senhor e andam por aí sem o arrependimento ainda. Eu penso quando li 20 anos, mas eu conheço pessoas que já estão, longe do Senhor, não tem arrependimento na vida ainda. Finalmente, os israelitas não suportaram mais.
a opressão. Então clamaram, então invocaram ao Senhor, socorro. Eles também sabiam que não adiantava pedir socorro para os ídolos, porque eles não vêem, eles não falam, eles não ouvem, é coisa morta. O que a palavra de Deus diz? Juízes 4:3 diz assim, que finalmente os israelitas pediram socorro ao Senhor. Finalmente confessaram os seus pecados, dizendo o que tinham feito de errado. Sabe, crianças, confessar o pecado é assim, Senhor, perdoa os meus pecados que são muito, amém. Isso ele já sabe. Ele quer que a gente realmente diga quais são. Ele também sabe, mas ele deixou para nós falarmos. Quais são? O que é que está impedindo de eu andar com o Senhor? O que é que está fazendo com que eu me afaste do Senhor? Às vezes eu tenho vontade de chorar, de ver tantas pessoas se desviando do caminho do Senhor. E eu oro por vocês todos os dias, criança, sabe por quê? Porque eu acredito que vocês vão ser o futuro da igreja. Eu creio que vocês, conhecendo a palavra, não faltando a classe escola dominical, em casa lendo a Bíblia, orando, vocês vão sustentar esse trabalho. Porque é promessa de Deus. É promessa. Por isso que eu oro por vocês. Nunca se desviar do caminho do Senhor. Nunca. Estejam firmes sempre. Clamaram, confessaram o seu pecado. Quando se arrependeram, o Senhor ouviu. E logo veio o auxílio. Logo veio o auxílio. E olha só, Deus sempre sabe o que é melhor. E como é o melhor modo de ajudar. Como que ele ajudou os israelitas agora? Pois bem, entre o povo havia uma mulher chamada Débora. Nós temos uma Débora aqui, chamada Débora. O significado do nome dela é abelha. E quando a gente lê um pouco da história da Débora, a gente vê que ela era abelha, produz o mel, coisas doces. Mas a abelhinha faz o que também? Dá as picadinhas. Débora tinha momentos que ela tinha que dar as picadas dela também para o povo. Vamos ver. Quando as pessoas tinham problemas difíceis, ou estavam em dificuldade, procuravam Débora. Ela ficava debaixo de uma palmeira, ouvindo problemas e queixas do povo. Débora era profetisa. E Deus lhe ensinava o que ela deveria dizer e aconselhar o povo. Débora também estava vivendo debaixo daquela opressão. Ela também estava passando por mesma situação que aquele povo estava lá. Só que Deus estava com ela. Talvez vivamos em lugares onde as pessoas ao nosso redor também vivam em pecado. Mas mesmo assim, precisamos nos apegar, amar e servir ao Senhor, como Débora fazia. Eu tenho certeza que a Débora, creio eu, que ela aconselhava o povo, quando eles vinham reclamando, quando eles vinham murmurando, com uma palavra doce como mel. Mas eu acho que ela também, quando as pessoas vinham, às vezes com algumas conversas aí, ela também dava as suas picadas. Eu acho que sim, ela fazia isso também. Provavelmente, aqui nós vamos ver, o Senhor Jesus, que Débora confiava inteiramente, disse para Débora. Débora mandou chamar um homem, e cujo nome era Baraque. Provavelmente Baraque, nós vamos ver aqui, era um dos comandantes do exército de Israel. Seu nome significa relâmpago. Relâmpago. Quando Baraque chegou, Débora disse: porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem dizendo: vai e leva a gente ao monte Tabor e toma contigo 10.000 homens. O que ela estava dizendo?
reúna 10.000 homens que nós vamos lutar. Nós vamos lutar contra este povo dos cananeus. Nós vamos lutar contra eles. E Débora entregou a ordem do Senhor. E Deus tinha dito: eu vou atrair o inimigo nesse lugar, mas prepare o exército de vocês. Gente, o exército de Israel era uma coisinha desse tamanhinho, em comparação com o exército do Cícera. E era para levar o soldado até o ribeiro de Quizon. E lá Deus ia entregar os inimigos na mão deles. Olha só, eu acho que Baraque não estava acreditando muito nisso, não. Será que Deus queria mesmo que ajuntasse um exército tão pequeno para lutar contra o exército de Cícera? E os carros de ferro não esmagariam o pequeno exército de Israel? Baraque pensou, e depois ele disse a Débora: eu vou reunir o exército, e eu vou lá no ribeiro de Quizon, mas se a senhora for comigo. Ele queria que a Débora fosse junto. Olha só: irei, porém sem a senhora eu não irei. E ela disse: certamente eu irei. E Débora então respondeu com toda a coragem: mas tem uma coisa, Baraque, vai acontecer essa luta, mas você não vai ter a honra de acabar com Cícera. Não é você que vai acabar com ele. Nós vamos vencer. Deus falou que nós vamos vencer. Que Deus já está lá na frente preparando essa luta. Mas não é você que vai vencer o Cícera. Deus vai entregar Cícera, o grande inimigo, na mão de uma mulher. Quem será essa mulher? Quem vocês acham a mulher que vai acabar com Cícera? Não é Débora. Porque Baraque queria que Débora fosse com ele. Ele estava com medo? Talvez sim. Mas eu acho que ele queria a presença de Débora, porque ela amava e servia a Deus. E todos os israelitas sabiam muito bem sobre isso aqui. Quem são as pessoas que você gosta, que ficam perto de você? Que você sente assim, um prazer, que você sente alegria quando estão com essas pessoas? Você tem alguém que você gosta? Eu tenho pessoas que eu gosto muito quando eu estou perto, né? Ou será que você gosta muito de ficar perto de pessoas que ficam sempre reclamando, murmurando, se queixando, Tem essas pessoas aí, né? Débora tinha esse tipo de gente com ela também. Só que eu acho que se fosse para fazer o que a Débora fazia, eu não ia ser muito assim mel. Eu acho que eu ia ser mais a picadinha da abelha, né? Mais isso aqui. Mas aqui nós vamos ver, ele queria ela perto, porque sabia que ela realmente era fiel a Deus. Então, juntos, Débora e Baraque começaram a reunir o exército. Enviaram um aviso aos israelitas, e eles se prontificaram de boa vontade: venham, nós vamos lutar, vamos lá junto com o ribeiro de Quizon. Deus vai nos entregar o inimigo. Eles foram até alegres ali, né? Mas eles não estavam entendendo, porque como que eles iam lutar com um baita de um inimigo daqueles lá ali, né? Mas eles foram de boa vontade. E qual foi a promessa de Deus a Débora e Baraque? Deus ia atrair Cícera com todo o exército e carros de ferro pertinho do ribeiro de Quizon. Olha só. E lá ele vai entregar os inimigos. Mas como que Deus ia fazer isso? Quando eu estava lendo na Bíblia, eu estava curiosa para saber como que Deus ia fazer isso aí. E eu sei de uma coisa: Deus cumpre suas promessas. Agora, como que ia ser? Os israelitas se juntaram a Baraque lá no Monte Tabor. Lá do monte, todo o exército, junto com Baraque, eles conseguiam olhar lá para baixo, onde estava o ribeiro de Quizon, e lá eles avistaram o exército de Cícera,
que já estava se aprumando para essa luta. 10.000 homens Baraque tinha o seu exército. O exército e Débora esperavam ao pé da montanha. E lá na planície, lá, o ribeiro de Quizon. Olha só. Na maior parte do ano, esse ribeiro aqui era apenas um regato, um riachozinho. Imagine assim, quase totalmente seco. E alguém avisou Sísera que Baraque estava perto do ribeiro de Quizon com um exército. E o poderoso Sísera reuniu seu grande exército com os 900 carros de ferro, dirigiu-se perto do monte, o mais depressa possível. Sísera estava muito zangado. Sabe por quê? Com esses israelitas. Ele falou assim: o que farão com um exército tão pequeno? Com o que eles vão guerrear? Eles nem têm armas, não há uma única lança ou escudo em todo Israel. Como eles iriam lutar contra os poderosos cananeus? Com seus carros de ferro e as armas? Talvez Sísera tinha dito algo assim: hoje nós vamos esmagá-los, hoje nós vamos acabar com este povo de Israel. Do alto da montanha, liga na tua cabecinha lá agora, no alto da montanha, Débora, Baraque, os 10.000 homens que estavam ali, observavam Sísera, alinhando seus carros, dando ordens. Talvez até eles podiam ouvir as ordens de Sísera, né? Lá estavam os cruéis cananeus, bem do outro lado do ribeiro. Foi nessa hora, Débora falou: levantem-se, este é o dia que Deus entregou Sísera nas nossas mãos. O Senhor não prometeu sair à nossa frente? Então Deus já está lá na frente. Vamos! Baraque, o homem relâmpago, desceu a montanha com os seus 10.000 homens, na planície, perto do ribeiro. E Sísera esperava, pronto para ordenar o ataque. Talvez contando 1, 2, 3. Mas ele caiu na armadilha de Deus. O que aconteceu? A Bíblia não descreve com detalhes essa batalha, mas há um historiador chamado José, e ele conta mais ou menos o que aconteceu. Naquela hora do comando de Sísera para atacar, Deus enviou uma tempestade. Uma tempestade. Gente, vocês podem imaginar, tempestade para valer. Trovões, relâmpagos, o que você imaginar. Tudo isso aconteceu. Chuva, granizo. E os cavalos começaram a ficar assustados com tudo isso. A chuva e o granizo começaram a bater no rosto deles. Ao invés deles irem sentido ao povo de Israel, o vento, o granizo, tudo levava eles ao sentido ao contrário. E mais uma coisa, cegando eles. Parece que os israelitas iam avançando. E a chuva, o granizo, batiam em suas costas, empurrando eles. E o que aconteceu mais? Por causa da chuva, chovia tanto, e o aguaceiro que vinha da montanha, o que ele fez? Encheu aquele riacho de Quizon. Não era mais um riachozinho, agora era um rio. Era um rio. Quizon não era mais o ribeiro, um grande, turbulento rio. E a Bíblia conta que o Senhor assustou o exército de Sísera. Homens e cavalos ficaram apavorados. E aí Sísera dando ordem para o ataque. Vamos. Mas os cavalos empinavam, dando coices, voltando para trás. Os carros atolaram na lama. Foi uma confusão tão grande, diz aqui a palavra de Deus, que os cananeus atropelavam-se uns com os outros. E assim muitos morreram. Muitos morreram. Baraque
o homem relâmpago avançou. Avançou com seus homens. Destruíram o exército cananeu apenas com espadas. Nenhum só homem fugiu. As águas do Quizão, em sua violência, arrastaram os cavalos, quebraram os carros. E Sísera? Onde é que foi o Sísera? Onde que foi esse homem? Não vou deixar para domingo que vem. Vou terminar. Fugiu! Fugiu! Socorro! Fugiu! Voltou para a cidade dos cananeus, tentando escapar de Baraque e seus homens. De repente, Sísera viu ali algumas tendas, um bom lugar para se esconder. E numa delas morava um homem chamado Éber e a sua esposa Jael. E o casal conhecia Sísera e sabia da malandragem desse homem. Com certeza eles iriam ali esconder. Sísera pensou que ia salvar a sua vida naquele lugar, mas Deus sabia onde ele estava. Como sabe? A gente foge às vezes nas coisas de Deus, né? Deus não vai saber que eu fiz uma coisa errada nos meus documentos. Ninguém vai saber que eu não paguei o imposto correto. Ninguém vai saber se eu deixei de fazer. Ninguém. Mas aqui no Brasil tem que fazer assim mesmo. Para você conseguir as coisas, tem que ser malandro mesmo. E esquece que tem alguém que vê todas as coisas. E as contas que nós vamos ajustar, não é aqui com as pessoas aqui, não. É com Deus. É com Deus. Deus sabia onde é que ele estava. Sísera correu para dentro da tenda. E Jael veio encontrar com ele. E aí eu tenho a impressão que ele chegou ali e disse assim: por favor, deixe-me ficar escondido aqui na sua tenda. E fique na porta da tenda, por favor. Não conto para ninguém que estou aqui. Se alguém chegar aqui, eu consigo mais ou menos imaginar. Aqui tem uma gravura, assim, algumas tendas, né? Que tem as suas estacas, que vai segurando, alguma coisa assim. E ele pediu: por favor, deixe-me ficar aqui. E Jael disse: sim, pode entrar. Jael talvez tivesse ouvido o barulho daquela confusão, da tempestade. Talvez até tivesse observado a luta. Jael disse, até fez uma saudação: entre, por favor, entre, pode ficar aqui. E ele estava muito cansado. E ela até ofereceu um copo de leite para ele. Tá, tome um leitinho, talvez morninho, com leite, com açúcar, né, para deixar mais calmo, não é assim? Leitinho com açúcar, deixa calmo. E Jael trouxe leite e alimento. E o Sísera, que não aguentava mais das pernas, deitou, cansado, e disse: eu vou tirar um cochilo aqui, por favor, fique na porta. Se alguém chegar aí perguntando sobre mim, diga que você não sabe de nada. Muito bem, ela não respondeu nada. Sabia que Deus estava no controle da batalha. E o Sísera dormiu, sem fazer barulho. O que a Jael fez? Foi lá na tenda dela. A tenda, crianças, elas têm muitas estacas, sabe? Para prender. Estende a corda de ferro. Esse aqui é de ferro. Bem no começo não existia, mas aqui já tinha ferro. E ela tirou uma estaca, um ferro, talvez no formato disso aqui. E ela pegou um martelo, entrou lá na tenda outra vez, e ela fez uma coisa terrível. Ela pegou, levantou o martelo, pegou aquele ferro da estaca e na cabeça do Sísera. Estava dormindo e morreu. Jael fez uma coisa terrível, certo? Levantou o martelo, fincou na testa de Sísera, e a morte foi instantânea. Poderoso Sísera foi morto por uma... O que a Débora falou lá para Baraque? Não é você que vai
acabar com ele. Mas é uma mulher. Quem era essa mulher agora? Jael. Tudo como Deus já tinha feito. Crianças, desta forma, Deus libertou o povo da opressão dos cananeus, dos idólatras. Ele havia ajudado o seu povo. E o versículo diz: tu me glorificarás. O que é que então fez Débora e Baraque? Eles louvaram o Senhor. Eles cantaram ao Senhor. Crianças, se vocês vão ler lá em Juízes, vocês vão ver o cântico, a música, o cântico ao Senhor. Está escrito lá, eu não vou ler porque é enorme o cântico. Mas tem uma parte que ele diz assim: eles cantaram, cantarei ao Senhor de Israel. E cantaram sobre a vitória que Deus tinha dado. E os israelitas voltaram novamente para Deus, amando a Deus, servindo. Baraque, o homem relâmpago, foi aclamado agora o juiz, governador, vamos dizer, do país. E ele dirigiu este povo durante 40 anos. E durante todo este tempo, os cananeus não voltaram mais a oprimir o povo de Deus. Que Deus possa estar nos abençoando e lembrando sempre disso. Quando surgirem as nossas dificuldades, invoca o Senhor e Ele vai livrar todos nós. E agora eles estão com um juiz, mais uma vez um juiz. Até aqui na história, criança, não existe rei ainda não. Ainda são os juízes. E domingo que vem nós vamos ver um outro juiz. Depois, quando terminar o culto, os pais podem vir pegar a atividade das crianças. Aí quem tem os dois pode levar 2 atividades, tá? Senão vai dar encrenca em casa, né? Muito bem. Se quiserem voltar com os pais, podem voltar. E vamos dar a continuidade para encerrarmos então o culto. Muito edificante esse ensino, né? Precisamos sempre estar com nossos olhos voltados ao nosso Senhor, obedecer as suas instruções que Ele já deixou para nós na sua santa palavra. Vamos terminar então com o hino número 166. Vamos convidar a igreja a se colocar em pé para cantar esse hino? Amen.
pode sentar, porque vamos ter o momento do ofertório. Vamos encerrar o culto com oração de agradecimento pela mensagem proferida, pelos cantos que nós podemos louvar o nosso Senhor, e depois da oração de agradecimento, nós vamos, com a igreja toda, terminar também com a oração que nosso Senhor nos ensinou. Nosso Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, por esse momento. Muito obrigado, Senhor, pelos ensinos que nós podemos receber, reforçando aquilo que o teu profeta Isaías já disse, que se nós voltarmos nossos olhos a Ti, Tu estarás conosco, guiando-nos e protegendo-nos. Senhor, mais uma vez nós podemos ver como nossas atitudes não diferem em nada, Senhor, com aquilo que o povo de Israel fazia. Enquanto havia líderes, Senhor, louvando e dirigindo o povo, eles adoravam o Teu santo nome. Enquanto que esses líderes terminavam suas vidas, recolhidos aos seus tabernáculos, nós vemos como o povo de Israel se afastava de Ti. Assim nós somos agradecidos, Senhor, pelo Teu Espírito Santo que Tu tens derramado sobre nós, sobre o qual nós vamos lembrar também o domingo que vem. Nós somos agradecidos, Senhor, de como Tu nos tens fortalecido, como Tu tens fortalecido durante todos esses séculos, Senhor, a Tua Santa Igreja. Muito obrigado por isso, muito obrigado porque nós podemos ter a Tua Santa Palavra junto conosco, nós podemos ler as Tuas santas instruções e faça, Senhor, com que continuamente nós podemos passar essas instruções para os nossos filhos, para os nossos netos. Conduza-nos assim pela Tua Santa Mão, fortaleça-nos, Senhor Jesus, e que continuamente nós possamos estar dependentes de Ti. E assim, mais uma vez, nós queremos encerrar também com a oração que Tu tens deixado com os Teus discípulos e que Teus discípulos deixaram até nós nos nossos dias e que nós possamos orar desta forma. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, faça-se a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E com essa palavra queremos também despedir a nossa Santa Igreja. Em nome de Jesus. Amém.